E aí, pessoal, como vocês estão? Estou aqui hoje fazendo para vocês o terceiro episódio do Mulheres de Atenas. O tema de hoje é muito legal. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e vocês escolheram esse tema. E a nossa convidada hoje é uma mulher muito especial. Vai ter muita coisa boa para passar para vocês. É a Cíntia Leonel. Eu conheci a Cíntia hoje mesmo. A gente conversou muito virtualmente, ela me foi apresentada, ela tem um currículo maravilhoso. Eu vou apresentar ela para vocês, mas ela mesma vai falar sobre ela, porque eu admirei muito e ela é uma inspiração para nós mulheres. Cíntia, hoje a gente vai falar sobre um tema que parece um pouco pesado, mas a gente vai tentar fazer aqui de uma forma que a gente mostre um outro lado, né? Um lado de que ninguém casa para separar, né? Verdade. Isso é uma coisa que ninguém vai ficar contra, todo mundo concorda. Mas a gente separa também para ser feliz, não é? Então vocês já devem saber o assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é a separação. É um assunto delicado, mas a gente vai abordar aqui de uma forma que eu tenho certeza que você vai gostar. Por quê? Porque a Cíntia ela é muito experiente nisso, ela trabalha com isso. Ela é doutora em psicologia jurídica, ela dá aula para universitários, ela trabalha no judiciário, ela respira, né, esse tipo de assunto porque é o mais recorrente, que são as separações. E toda a problemática, tudo que isso envolve na vida das famílias, né, Cíntia? Fala um pouco de você, eu quero te conhecer melhor também. Quero que você fale o seu trabalho, como que é o dia a dia, no seu consultório também, que eu sei que você atende. Me fala um pouco de você. Bom, Flávia, primeiro, obrigada, né? Porque é uma ótima oportunidade da gente conversar sobre um tema, como você mesma falou, que é um tema que é difícil, sob um prisma, né? Que nunca é fácil falar sobre rompimentos, sobre situações que levam as pessoas a refletirem sobre o curso da própria vida, né? Mas que, por outro lado, são oportunidades de felicidade, de crescimento, né? Então, são coisas que a gente sempre tem que olhar sob vários prismas, né? E falar sobre mim é falar que eu gosto do tema justamente porque eu trabalho com ele sob vários aspectos, né? Tanto no judiciário, né? Que eu trabalho como especialista nisso, né? Já trabalhei em outras áreas dentro do judiciário, mas atualmente trabalho só com isso. Sim. Exatamente com separação, com divórcio, né? E especialmente com divórcio e separação envolvendo crianças, adolescentes, né? E mulheres, a maioria cá entre nós são as mulheres que levam à frente, né? Que não só entrando com as ações, né? E se debatendo com o tema, né? Com as questões que envolvem a separação e divórcio. Sim. E também, como academicamente, vamos dizer assim, né? Trabalhando o tema no desenvolvimento humano, né? Porque é uma área de pesquisa e de aulas e em psicologia Sim. jurídica. Né? E aí você atende essas famílias, né, que procuram o judiciário, e Isso. aí você conversa, acolhe, né, tenta elaborar um pouco, ajudá-los para poder elaborar esse laudo que você passa para os juízes, né? Isso. É mais ou menos isso, né? Um resumão de tudo que você faz lá no judiciário é isso, né? Você atende as famílias para poder elaborar um resumo do que está acontecendo com aquela família para o juiz entender, né? Você é os olhos do juiz, vamos dizer assim. Justamente, você falou muito bem, porque, na verdade, o que o juiz pede, né? A gente só atua no judiciário, é uma atuação só sob demanda do juiz, né? A gente Sim. não atua assim, porque a gente quer, né? A pessoa Sim. vai lá, bate no judiciário e fala, quero ser atendido por um psicólogo. Não é assim que funciona, né? Sim. Se pede um laudo, se pede um estudo psicológico, né? E aí a nossa equipe, né, eu sou uma dessas que fazem isso, né? Faz um trabalho de escuta dessa família para entender essa dinâmica familiar, o que está acontecendo naquele contexto. E aí você produz um documento que vai
auxiliar o juiz, nós somos auxiliares, aliás, do juiz. Sim. Né? De confiança do juiz. Tá. Né? Para que ele tenha, com aquelas informações, tome uma decisão. Sim. Né? Essa é a ideia, né? Que o juiz tenha condições de, ele como técnico do direito, operador do direito, não pode sozinho, de uma outra área, né? Ter elementos da área de uma outra ciência. Sim. Né? Então, ele usa não só a psicologia, outras áreas também, o serviço social, etc., mas principalmente da psicologia. Essa área é muito utilizada porque a gente sabe, né, que uma separação e um divórcio mobiliza nas pessoas uma série de questões muito delicadas, muito profundas. E aí o juiz, ele se vale dessas informações para tomar no futuro uma decisão. Sim. E eu estava lendo o seu currículo, você desde a faculdade, né, desde a graduação, você estava lá, fazia atendimento na delegacia da mulher. Isso. E você sempre esteve, então, você gosta de gente, gosta de cuidar, gosta de acolher, gosta de ouvir, mostrar um outro lado, porque às vezes a pessoa chega, eu falo por mim, né, eu já me separei 2 vezes, então... quando eu me separei a primeira vez, a minha filha tinha 3 aninhos, né? E a primeira coisa que eu fiz, acho que foi instintivo, foi ir na escola falar com a psicóloga dela, né? E eu queria ter algum direcionamento. A gente fica bem perdido mesmo, não sabe o que fazer. Parece que a gente desaprende as coisas da vida, não sei. Buga, assim, a mente da gente. Qualquer coisa que a gente vai fazer, um passo que a gente dê, a gente fala, será que tá certo? Será que tá errado? Eu não sei por quê. Eu acho que é a ansiedade, né? Tira um pouco a nossa razão, não sei. Então, é muito importante esse direcionamento, porque quando eu procurei depois a Shirley, né? Que até foi, a gente se conheceu através da Shirley, eu comecei a perceber que... esse suporte é importantíssimo, né? As coisas mudam numa sessão, numa conversa que a gente tem, você sai de lá mais calma, mais tranquila, sabendo passo a passo do que fazer, não deixando aquela tempestade num copo d'água te dominar, aquela coisa, aquele desespero, porque é muito traumatizante, né? Especialmente, eu queria que você falasse um pouco também, além do seu começo, da sua carreira, essa história que todo mundo fala, né? Olha, mas tudo vira processo, tem que ter processo para tudo. Entendi. Né? As pessoas parece que elas se separam, mas elas querem continuar ali. Eu tinha um cliente assim, ele se separou, mas ele todo dia ele me ligava e falava, não dá pra gente entrar com processo tal? Ah, mas não dá pra gente fazer tal. Ele queria ficar ligado à ex-mulher. Era nítido. Era nítido. Entendi. Isso é muito comum. Eu percebo isso que você está me dizendo, não só no judiciário, mas no consultório. Sim. Né? O quanto as pessoas não conseguem se separar, assim, se separam de fato, né? Mudam de casa, vão cada um para o seu lado, né? Mas não se separam emocionalmente do outro. Isso mesmo. Né? Isso que você está me falando é muito comum. Né? Porque, na verdade, é muito fácil você tomar uma decisão, falar, não quero mais viver com essa pessoa, não sei o quê. Mas a separação emocional, ela é muito mais profunda. Porque envolve tudo isso que você falou de início, muito bem dito, que é a questão do quanto você está lidando com uma série de questões que dizem respeito à sua vida como um todo. Né? O quanto você falou de início, né? Quando a gente casa, a gente está querendo ser feliz, a gente deposita no outro uma série de sonhos, de esperança. Ninguém casa assim, vou casar hoje, né? Olha, vou tentar, já querendo separar. Né? As pessoas não casam assim. Você vai casar com uma série de sonhos e deposita naquilo uma série de esperanças, né? Na separação, a mesma coisa, você vai ter que elaborar todos aqueles sonhos que você depositou naquele casamento, naquela união que você tinha, aqueles sonhos, etc. Você vai ter que agora lidar com a frustração daquilo que não deu certo. Né? Aquilo vai causar dor. É como se fosse um luto por aquilo que não deu certo. Né? É um castelo, todo mundo fala, o castelo de areia, né? Que ruiu, né? E aí o que a gente vê é isso, né? O quanto, às vezes, uma orientação, você estava falando da sua terapeuta, né? Às vezes uma orientação pontual,
Às vezes não precisa ser um processo longo, mas às vezes no momento que a gente está precisando de uma palavra, de uma orientação, naquele momento, para você rever algumas posturas. Você estava falando, muitos casos a pessoa vai, não, mas olha, você entra com um processo tal, agora aconteceu isso, aí vai no advogado, o advogado vira, entre aspas, o terapeuta, né? Como se a solução fosse entrar com um processo, né? Mas, na verdade, não seria... Às vezes, o processo não resolve nada. Vamos falar a verdade? Pelo contrário. Pelo contrário, né? Porque o Estado, principalmente no direito de família, né, Cíntia? Eu tenho percebido que o Estado tem interferido cada vez menos na vida privada. E nem os operadores do direito, que são os advogados e muitos juízes também, que me perdoem, né? Mas a gente percebe que eles interferem demais. Né? E tá na contramão, eu acho. Porque a gente precisa ter autonomia. E as pessoas precisam aprender a se autocompor. A gente diz isso. Autocompor é assim, colocar nas suas próprias mãos as responsabilidades pelas próprias vidas. Porque quem vai decidir para você, se você não conseguir, né? Por vários fatores, às vezes falta de humildade, um egoísmo, ou falta de orientação, suporte psicológico, enfim, são muitos aspectos aí. Mas se você consegue centrar e perceber que você precisa de ajuda, você mesmo vai conseguir resolver os seus problemas numa fase difícil como essa de separação. Sim. Porque o juiz, né, a psicóloga, a assistente social, ela vai fazer ali o máximo que ela puder, com todo o amor, mas é diferente, porque a dinâmica, o dia a dia, acordar e dormir, saber o que aquela família, né, o que você representou para aquela família, o que vai mudar, qual é o mínimo que a gente possa mexer na rotina das crianças, tudo, é você que tem que fazer. Sim, né? E até a comunicação do divórcio para os filhos, por exemplo, não é o juiz que vai falar, né? Não é o juiz que vai dizer, olha, é assim, seu pai é assado, ele vem te buscar a tal hora, vai ser assim, eu continuo sendo seu pai, ele continua sendo sua mãe, independente da gente ter se separado, nós vamos estar aqui para você, fique tranquilo. É você que vai ter que dizer isso pro seu filho. Sim. Não vai ser o juiz, não vai ser o psicólogo do fórum, não vai ser o assistente social. Isso. Né? E essas discussões, essas tempestades e são dramas familiares mesmo, né? Só quem passou, você também já passou, né? Já, eu também sou divorciada. Então você tem um filho, né? Sim, de sim. 13 anos, a mesma idade do meu. Eu tenho uma de 19, um menino de 13 e foi essencial, sabe? Porque na hora a gente acha que acabou o mundo. Acabou pra mim, já era. Mesmo se foi você que tomou a iniciativa pela separação, isso é independente, tá? Só quem se separa sabe o tanto que a gente sofre, né? O tanto que a gente fala, poxa, é um sentimento ruim, né? Tudo que a gente construiu até aqui, não de patrimônio, não tô falando de patrimônio. Não, estou falando. As vivências que a gente teve juntos, quando tem filho, então, eu acho que né, muito pior. E o que a gente vai deixar de viver junto, né? Isso é uma coisa que também me abalou demais. E sabe uma coisa que me abalou demais? Foi perder a família. Não a família que eu tinha. A família que eu tinha também, né? Depois eu fui entender mais pra frente que eu não perdi família. Que, na verdade, a família mudou a configuração de conjugal para parental. Mas depois você vai explicar pra gente melhor isso, que eu acho muito interessante. Porque quando eu descobri isso, eu fiquei tão mais tranquila. Porque a primeira coisa que a gente fala, perdi minha família. A minha família não existe mais. Não existe mais. E a gente faz drama mesmo, é um dramalhão. Eu fiz muito drama, todo mundo faz, não é vergonhoso. Por isso que precisa do suporte. E aí, o que eu sofri? O que eu ia te falar da família? Da família do meu ex-marido. Entendo. Sim, a gente Entendeu? fica na sensação de orfandade, né? Sim. Perdi o apoio, Sim. perdi aquele...
a família extensa que a gente fala, né? Das eu- outras pessoas que faziam parte. Exato. Entende? Sem dúvida. Eu tinha um carinho muito grande pelos meus sogros, né? Sogra e sogro. E acabou que a separação, infelizmente, né? Eu também não vou culpar nem a mim. Esse negócio de culpa não é legal. Não, E não nem constrói, o outro não constrói nada. É importante que se diga aqui, né, Cíntia, que a culpa É por o mais- pior sentimento, viu? É pior do que a Atrapalha. raiva, do que o ódio, vou dizer. A culpa, ela corrói tanto ou mais do que esses outros que a gente, né, tá falando. Porque a culpa, ela faz com que a pessoa não se mobilize para superar alguma coisa, para dar um passo além. A culpa é um dos sentimentos que paralisa as pessoas. Então, isso que você está falando é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque pensa a pessoa que tem culpa, ela não se permite pensar a respeito do que ela está fazendo, assumir a responsabilidade pelo de fato ela fez, e também ela não se permite pensar o que eu vou fazer diferente, porque ela fica presa naquele sentimento. A culpa, ela aprisiona as pessoas. Né? Então, por isso que é um sentimento que a gente precisa de orientação para lidar com a culpa, é muito importante. E a culpa na separação é algo muito presente. É o que eu observo muito, principalmente no consultório, porque nos atendimentos do fórum a gente vê muitas questões de litígio, né? Um acusando o outro de coisas. É porque quando chega no passo do judiciário, a coisa já foi bastante tempo, vamos dizer assim, de pessoas já estão muito desgastadas pelo conflito. Né? Quando procuram o judiciário, normalmente já se passou um tempinho. Né? Mas quando, às vezes, vão para o consultório, a coisa está um pouco mais latente, já está um pouco mais inicial. Né? E a gente percebe muita culpa nesses momentos. O que eu fiz de errado que o meu casamento deu errado? Você percebe? O que eu fiz de errado? Mas você não fez nada de errado. Às vezes as uniões não dão certo mesmo, e não são para dar. Às vezes elas têm um tempo, deu certo até X, e era para dar até aquele momento X. Não é que não deu certo, deu. Né? Até aquele momento, vocês tiveram momentos bons, vocês viveram bons momentos, se tiveram filhos, melhor ainda, mais frutos bons daquela união. Né? Mas o que eu estou dizendo é, por exemplo, você estava falando dos parentes, né? Você não precisa romper com o sogro, o ex-sogro. Não existe ex-sogro e ex-sogra, também, por outro lado. Não existe, né? Mas é muito difícil, né? A gente, principalmente quando tem outro relacionamento, aí rola ciúmes, aí você liga, aí, sei lá, muito machismo. Tá querendo voltar. Então, acaba te reprimindo, né? São vários sentimentos, né? Mas, assim, eu sofri demais por causa disso. Eu sei, a minha sogra, né, morreu, né, recentemente. Eu sofri, eu vou dizer para você, imensamente. E era uma pessoa boníssima e que me apoiou mesmo depois do meu divórcio. Olha só que legal. Então, dela eu não posso falar nada. E eu sofri. Eu tenho também um novo relacionamento e continuo tendo sogra. Você percebe? Não é que eu deixei de ter duas sogras, eu verdade. tenho. A gente, depois do casamento, a gente se falava, e olha, minha nora, minha sogra. Porque realmente não existe, né? Não existe ex-filho, não existe ex-sogra, ex-sogro, ex-nora, ex-genro. Não existe, né? Existe ex-marido e ex-esposa. Isso existe, né? E isso precisa ser bem delimitado. Em relação ao ex e à ex, né, o que a gente percebe que isso não é delimitado às vezes. E isso causa confusão. E as pessoas continuam, às vezes, se relacionando com o outro como se continuassem sendo um casal. Isso também é muito comum. Se separaram de fato, mas continuam vivendo e conversando, né, emocionalmente como se fossem um casal. Isso é muito comum acontecer? Muito. Olha só. Não só no judiciário, quando estão no processo, mas assim no consultório. Não, porque até na hora de falar, o discurso, às vezes, entrega, né? Como a gente brinca, né? Entrega. Olha, porque a minha mulher... minha ex-mulher, desculpe. Né? Ato falho, isso. Você já até sabe, né? O que eu estou falando, é um ato falho, né? Então, isso é muito comum das pessoas não conseguirem se desvencilhar do vínculo afetivo que tinham com o outro e seguir em frente. Isso precisa ser trabalhado, né?
aquele vínculo que você tinha com o outro, afetivo, aquilo que você depositou no outro, precisa ser rompido no sentido positivo também. Seria uma dependência emocional? Sim, porque você colocou no outro muita coisa que não era do outro, cá entre nós, né? Que era uma questão sua, que talvez você traz até das suas relações primeiras, né? Da família de origem, da sua relação com seu pai, com a sua mãe, da sua história de vida. Você coloca nos seus parceiros com quem você vai se relacionar na vida adulta. Sim. Aí é uma questão muito técnica, muito teórica, né? Mas cada caso é um único, né, gente? Não dá pra gente falar que todo mundo é igual, né? Mas, de qualquer maneira, se você não consegue trabalhar isso em você, de forma a perceber que você está colocando no outro determinadas coisas da sua história e que você precisa rever isso, o que você está fazendo? De novo, você vai fazer isso em todo relacionamento, percebe? Que você vai colocar no seu ex-marido, daqui a pouco você vai colocar no novo parceiro, você vai repetir no outro parceiro, e de repente você não vai conseguir nenhum novo parceiro, justamente porque você está repetindo uma história e está querendo do outro coisas que o outro não vai te dar, que você que tem que resolver com você mesmo. Por isso que o suporte é importante, né? Como eu te falei. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a psicóloga da escola, que tinha, não é toda escola que tem, né? Mas na dela tinha. A psicóloga foi bem categórica, ela falou, não estou preocupada com vocês. Vocês já são adultos, vocês são vacinados. Ela foi bem... Foi firme na fala, né? Ela falou, vocês têm que se preocupar com a filha de vocês. É ela que me preocupa, é ela que é meu foco e é ela que tem que ser o foco de vocês. Que bom que ela foi bem... Ela foi. Isso foi decisivo pra mim. Pra mim, pelo menos, pegou, sabe? E eu absorvi. Isso que você está falando é tão importante e ela foi muito adequada, porque o que acontece muito quando as pessoas se separam, principalmente quando elas têm filhos, e filhos de qualquer idade, tá, Flávia? Tanto faz a idade, qualquer fase do desenvolvimento. Você faz muito pelos seus filhos nesse momento se você consegue separar a sua pessoa de mãe ou de pai da sua pessoa de ex-marido e ex-mulher. É muito difícil isso. Eu vejo muito lá no escritório. Eu até vou usar uma palavra aqui que eu sinto muito egoísmo, mas não é, né, egoísmo. Talvez a palavra egoísmo dá a impressão de que a pessoa faz de propósito. Não é de propósito, mas é uma falta de sabedoria, né? Cíntia, total, né? E cá entre nós, Flávia, de certa forma, assim que você se separa, é natural. Né? É natural. Não é esperado, vamos dizer assim. Sabe? É esperado que a pessoa tenha uma confusão. Tá. Mas não assim que perdure, né? Agora, o natural não é que isso passe de um certo período, depois da separação. Que isso daí perdure por muito tempo. Por um tempinho, claro que você vai ficar com uma dificuldade de separar esses dois papéis. De mãe, né? E de ex-mulher ou de mulher. Porque aí fica falando mal do pai, mal da mãe. Esquece que aquela criança, aquele adolescente, não tem nada a ver com isso. Continua sendo pai e machuca ouvir mal, falar palavras desagradáveis, às vezes pesadas, do pai, da mãe. Por mais que a gente esteja com ódio, com raiva, tem que pensar no sentimento, né? Esse negócio também da alienação parental é muito complicado, tanto para a verdadeira como a falsa, né? Que tem as duas, né? Que o pai negligente, ele vai lá e a primeira coisa que ele fala, eu falo pai porque a maioria das crianças ficam com a mãe, né? A guarda da mãe. A guarda é mais usual, ainda é a guarda materna. Né? Eu tô falando assim por conta disso, né? Mas tem também, a gente sabe que tem poucas, né, crianças que ficam com a guarda do pai. E aí vem essa questão. Mas você não tá deixando ver meu filho, você não quer que eu veja. A primeira coisa que eles alegam é a alienação parental. Então, nós, operadores, a gente tem que saber muito bem diferenciar. E eu vejo que os advogados, pelo menos, né, alguns colegas, eles contribuem negativamente
sabe? Aquela coisa, então nós vamos falar isso no processo, porque não pode, porque não é possível. E não é, tem que investigar, tem que ver melhor. Será que esse pai continuou, ou antes mesmo da separação, ele já não era um pai ausente, negligente? Pois é, será que... eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque é o que eu lido cotidianamente no meu trabalho. Virou uma panaceia, sabe? De repente, tudo é alienação parental. E, aliás, o conceito, queria deixar claro, até bom que a gente está falando nessa palavra, nem tinha pensado em falar sobre isso, mas o próprio conceito de alienação parental é questionável. Não é nem aceito pela Organização Mundial de Saúde como algo, vamos dizer assim, da área de saúde. É um conceito jurídico. Parece que é um conceito da área de saúde, não é. Deixar claro para quem está nos ouvindo. Por isso que eles estão querendo mudar a lei. Tem fundamento para mudar. Ou para extinguir. Eu não sou favorável a acabar com a lei. Mas eu acho que tem que ter um aperfeiçoamento aí sério. O Conselho Federal de Psicologia não aceita. A gente não pode nem mencionar, porque não é um conceito aceito como da área da saúde e da área psicológica. Eu entendi. Só para começo de conversa, né? É bom que se explique, né? Que porque quem trabalha na área da saúde precisa estar muito bem atento a isso, porque são como se estivesse inventando uma doença. Mais ou menos. Né? Isso, inventando uma categoria diagnóstica que não existe na área da saúde. É um fenômeno que existe, que a gente não pode... E é antigo, é que depois que a gente passou a nomear, aí a gente começa a identificar melhor. Tudo que a gente começa, que não tinha nome, que a gente coloca o nome, é mais fácil da gente distinguir. Sim, a gente não pode ignorar algumas situações assim, que na prática ocorrem. Né? E eu tenho, infelizmente, mães que praticam... Pais, né, como eu falei, não tem muito porque é mais a guarda da mãe. Mas tem mãe que fala, não quis ficar comigo, agora vai sofrer o pão que o diabo amassou. Fala isso pra mim. Chega no Chega a confessar que tá fazendo por ruindade. Então, a gente precisa orientar. Precisa ser firme. Eu já não advoguei para pessoas. Eu prefiro não advogar, porque são pessoas que não estão abertas a mudanças, nem a melhorar. Elas querem ficar nessa situação de briga, de conflito, de não ter paz. E o que acontece? Os filhos não têm paz. Os filhos estão na briga. São os filhos. E sempre quem sofre, vou dizer, são os filhos. A escolha é dela. Né? E ela escolheu o caminho errado. Então, e veja, mesmo quando você vê uma situação como essa, de alienação ou de supostos atos, a gente não fala nem em alienação, a gente fala em atos assim de tentar denegrir a imagem paterna, porque se fosse, ou a materna, né? Se fosse um ato assim, e a gente percebe que isso pode ocorrer, o que é o indicado? Fazer um trabalho com as partes todas, com essa família como um todo. Tentar mobilizar essa mãe, por exemplo, e esses filhos. E essas crianças para que saiam dessa rede de, vamos dizer assim, de viciada. Que é uma rede viciada, onde cada um... Não é isso que nós estamos falando. Pai e mãe precisam estar em contato com os filhos, têm direito a isso. E aí o operador de direito tem toda a questão do protagonismo do Ministério Público, de falar, não, a visita vai ocorrer em tal molde, o juiz determina a multa, determina não sei o quê, ele usa dos mecanismos legais apropriados para isso, né? Eu estou falando aqui casos extremos, né? Sim, que são raros, aliás, graças a Deus, né? Vamos falar, né? Porque o normal é você perceber que as pessoas, elas se dão conta. São casos, aliás, vamos falar que são casos raros e a gente percebe que tem uma psicopatologia por trás. Exatamente, a pessoa tem uma perturbação. Vamos falar a verdade, Flávia? Tem uma perturbação. Pela minha experiência, eu não posso falar que todo caso, né? Não posso afirmar porque eu não tenho um estudo para, né? Como pesquisadora, eu não teria... Né, e também são situações ali que você faz rapidamente, não é no consultório que você faz longo, né, o tratamento. Não. É uma vez, uma avaliação duas no máximo. Pontual, isso. Não dá para você diagnosticar uma perturbação, né? Não. Até porque teria que ter uma investigação também psiquiátrica. Muitas vezes, esses casos, a gente pede até uma perícia psiquiátrica.
Sim. Porque envolve uma pessoa que está muito rígida em padrões que fogem a um desenvolvimento usual. Então, aí que tá. Eu cheguei a pegar casos assim, não que eu não queira, né? Mas é muito desafiador. Mas Porque a pessoa não se enxerga naquele papel. Então, mas aí que ela precisaria de uma intervenção mais multidisciplinar. Sim, mas aí como que eu faço, né? Pra Você falar não pra pode pessoa, você fica numa olha, situação... você tem uma perturbação. Eu não sou médica, mas eu converso com pessoas aqui todos os dias. E não dá, é um campo fora de cogitação você falar isso para um cliente, né? Mas você está numa situação muito ética, você está numa situação delicada e você se coloca muito eticamente, né? Muito bem, parabéns para você, porque tem muito advogado que cai numa armadilha, porque, né? É uma armadilha. Ou fica colocando lenha na fogueira, de repente não tá ali para um trabalho positivo, você fica fomentando ódio, fomentando raiva, isso é muito ruim. E a gente percebe muito isso, tem processos que não precisam existir. Eu, às vezes, discuto com colegas, porque a gente fica naquele calor da emoção de querendo resolver, tá tudo resolvido. Às vezes o casal não tem briga nenhuma, vai no advogado, muda tudo. Ai, que pena, né? E aí eu falo, poxa, mas vamos voltar então 10 passos atrás pra gente recomeçar daquele ponto, né? E aí o colega, não, mas a senhora não tá entendendo. Eu tenho muita resistência com isso, muito. Eu pego muito, infelizmente, colegas que não estão assim alinhados porque para trabalhar com famílias, a gente tem que acolher, a gente tem que ajudar, a gente tem que cuidar. Como eu falei no início, né, Cíntia, para você, o direito de família, ele está cada vez mais extrajudicial. Até porque não dá. A gente não pode contar com a justiça, demorar 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Partilha, então. Nossa. Tem partilha que demora 10 anos, gente. Inventários. E eu acho que daí o profissional do direito tem que se reinventar, você concorda? Claro! No sentido de trabalhar pela paz, pela pacificação. É muito difícil. Quando eu pego um colega assim, eu até falo, nossa, vamos conversar mais? Porque eu quero ter contato com pessoas assim. Porque acrescenta para você. E para nós que estamos ali do outro lado, né, tentando ajudar essa família também, é tão bom quando a gente encontra profissionais assim. Excelente. Você se sente assim, poxa, estamos numa equipe, né? Uhum. Eu já trabalhei em situações em que eu chamei advogado para falar, olha... Jura? Chamei. Nossa, me conta, como que foi? Chamei advogado, falei assim, olha, conversa com a sua cliente também, nesse sentido, sensibiliza, porque eu percebi que a sua fala, que você, né? Agressividade, tem até um livro, né, que ensina a gente a falar. A comunicação não violenta. Isso, é um livro muito bom. Excelente esse livro, para os advogados, principalmente, né? Vocês aprendem isso desde o início lá da graduação, mas não é que eu quero falar mal do meu ofício, não é isso. Né? Eu amo o que eu faço, os colegas, mas a gente tá aqui para melhorar todo dia. Eu erro também. Amanhã eu vejo um advogado, uma advogada que faz uma coisa legal. Por que não copiar? Né? A gente, nossa, olha, deu certo para ele, pode dar certo para mim também, né? São atitudes louváveis que a gente precisa passar adiante. Sim. São dicas boas. Compartilhar, né? Então, são coisas Eu já trabalhei em parcerias e deu muito certo. Né? A gente, às vezes, não encontra, né? Mas eu acho que vale a pena. E eu acho que isso passa pela formação, né, das pessoas. Tanto no curso de psicologia, que também, às vezes, a gente percebe que não tem profissionais que conseguem trabalhar. Eu sei porque eu tenho estagiários de psicologia, onde eu trabalho, né? Trabalhamos com estagiários também. E a gente percebe, nossa, eu não sabia que vocês tentavam entrevistas conjuntas, sensibilizar as partes antes de continuarem no processo. A gente desenvolve alguns projetos também, né? Além da perícia.
Porque a gente não faz só perícia, né? As pessoas pensam, pô, o psicólogo que trabalha no judiciário só faz isso, né? Ah, me conta um Então, pouco a gente disso. faz outras coisas, né? De sensibilização das famílias. A gente criou, na pandemia, a gente criou uma série de... São aquelas oficinas que os juízes falam para as pessoas irem, que tem as palestras, são essas? Não são essas. Ah, tá. Você está se referindo Indo a outro outros projeto. projetos. E tem as oficinas, existem, chamam oficinas de parentalidade, existem. Nossa, é muito legal, né? São boas, mas que são gravadas, que são, assim, como se fala, oficiais do próprio Conselho Nacional de Justiça, né? Você tem você acesso. até agenda lá no CNJ, né? Isso. Não precisa nem ser... você Parte. ter um processo, nada. Não, se você não quiser, precisa. você vai lá, se inscreve e vai lá assistir, né? Pode assistir. Se você tem interesse, você vai até o site do Conselho Nacional de Justiça, você tem acesso. Mas nós desenvolvemos algumas oportunidades ali para quem tem um processo. Né? Ah, tá. Só para as pessoas que estão ali, os Isso. processos que vocês cuidam. Isso, que Tá. vem para nós. A gente fez durante a pandemia, que a gente não podia fazer perícia, né? Online nós não podemos, porque perícia online seria como é que a gente vai ver uma observação de uma criança, uma observação lúdica, né? Aplicar um teste psicológico, a gente não consegue. Online é impossível, né? Criança, principalmente, que Principalmente a grande criança. maioria dos processos é com criança. É com criança, né? Sim. Mas também com adulto é complicado, né? Fazer Também. online, perícia é complicado. Sim. E aí a gente criou alguns projetos de sensibilização, de orientação. E foi muito bom. E também processos que a gente conseguia na audiência estar presente. Eu mesma fui em várias audiências para orientar. Os juízes, às vezes, nos chamavam para orientar. E foi muito bom porque, nesses projetos, o que a gente percebia? Que as pessoas não queriam brigar. Na verdade, o que elas queriam é ser ouvidas. Olha que coisa mais singela, se você for pensar. Queriam ser ouvidas e queriam ser orientadas. Então, mas isso é uma queixa muito grande, Cíntia. Queriam mas ser eu orientadas. não falei nada na audiência. Mas eu nem sentei quase. Mas o que eu participei de audiência, e só a minha presença, não é que a minha presença, Cíntia, não é isso, não estou querendo dizer que sou eu. É simbologia, né? Só o fato de ter um psicólogo ali, ouvindo o que ela estava dizendo, e o juiz dar a palavra à pessoa, para que ela contasse a situação. A versão dela. E alguém da área técnica, no caso da psicologia, ouvir e falar, olha, uma criança nessa fase do desenvolvimento tal... Né? Porque eu sou especialista em desenvolvimento, né? Aí eu falei, nessa fase, a criança precisa do quê? Precisa da presença do pai, tantas vezes é pouco. Precisa de tal. As visitas você pode entregar à criança, mas não deixe a criança ficar tão dependente de você. Ela precisa ser mais autônoma. Para isso, o pai pode vir pegá-la. Você deixa o pai fazer isso, não você. Entendeu? Esse tipo de orientação básica, prática. E sabe que você me fez lembrar? Quando eu me separei, que eu já falei, né? Que a minha filha tinha só 3 aninhos. A minha preocupação e a minha ansiedade, eu tava muito... Eu esquecia tudo, esquecia de mim. Era preocupação, porque ela só tinha 3 aninhos, quando ela ia com o pai. E a Shirley, que é a minha psicóloga até hoje, né? E dela... Depois eu parei, aí ela continuou indo na Shirley também, porque eu não era mais paciente da Shirley, né? Porque não pode, né? Sim, não dá. É verdade. Ao mesmo tempo. Ela me ajudou tanto nessa parte que o que ela me falou, eu passo adiante para as minhas clientes, porque isso ajuda muito. Eu percebo que isso acalma, serena a alma da pessoa. O que é? O que ela me falou? Ela falou, Flávia, você não vai poder estar com a Ana Luísa todo momento da sua vida. Às vezes ela vai estar na escola sozinha, às vezes ela vai estar no pai sozinha, às vezes ela vai estar num banheiro, tem que aprender a se limpar. Ela é menina não pode deixar ninguém entrar, nem menino, né? E aí ela foi me ensinando que eu precisava fortalecer a minha filha, ensinar a minha filha, né, a dizer não, a explicar para ela a situação, a se defender mesmo. Ela falou, você precisa ensinar a Ana Luísa a se defender. Sim. A se cuidar. Não se defender porque vai acontecer alguma coisa, que daí você também deixa a criança apavorada. Ansiosa, né? Não foi isso que ela quis dizer. Foi assim, você tem que ensinar a sua filha a... De que ela consegue. Isso. Que a ela confiança, né? Exatamente. E isso daí foi uma coisa que foi um remédio para mim.
E sabe que você está falando uma coisa importante para a filha e também importante para a mãe. Tem os dois lados. Por quê? Porque a gente vê muito, eu estou falando até de experiência própria, não estou falando só né, a gente do que a gente fala vê. aqui, né, de Né? nós também, que a gente já viveu isso, né, gente? A gente consegue falar, né, de vários pontos de vista. Sim. Né? A gente esquece da gente como mulher. Total. Vamos falar a verdade? Quando você se separa, você fica com um foco tão grande na sua maternidade. Eu tenho que fazer bem isso aqui. Eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha. Eu tenho que... Sabe, você fica com um foco tão grande nisso, porque daí você perde um pouco o pé, vamos falar a verdade, porque você tinha lá, bem ou mal, um apoio de um companheiro, que era o pai daquela criança. Às vezes, para trocar uma ideia, pra... mesmo que não fosse todo dia, vai aquele pai meia boca, tal, né? Mesmo que o pai não seja lá uma maravilha, né? Vamos cá entre nós, mas você tinha pelo menos um suporte, né? E aí o que acontece? Você começa a se dedicar à questão da maternidade com um afinco total. E aí... Eu acho que é instintivo, né, Cíntia? E tem a imagem social também, né? De que a mãe, ela é super mãe, né? Uma cobrança, né? Eu lembro que a minha mãe, a minha irmã chegaram aí na escola. Depois de um tempo eu comecei a namorar, elas começaram a falar, mas como você tá namorando? Se fosse ele, era ótimo, né? Ai, que ótimo que você tá namorando. Agora eu era, só malhação. Aí depois que eu fui falando, gente, para com esse machismo. Aí eu mesma fui doutrinando. Porque a gente acaba aprendendo também, né? É uma situação que... Mas isso é... É muito importante você não esquecer que você não é só mãe. Que você é mulher. Que você tem necessidades de se cuidar. Que você tem interesses. Que você tem que ter uma vida para além da maternidade. Sim. Isso faz mal até para a criança. Aquela coisa de ficar em cima. O que falou? O que não falou? Pergunta tudo. O que a gente vê muito, nesses casos até de alienação, cá entre nós, né? É muito isso, a pessoa sai do foco da própria vida, que não se resume à relação, inclusive, que aconteceu no final. Ela fica presa à maternidade como se a vida dela se restringisse a isso. Né? E a mulher não se restringe à maternidade. Né? É parte da vida dela, uma parte muito importante? Nós temos que ser mães. Sim, se você teve um filho, você tem responsabilidades, né? Mas isso não significa que toda a sua vida vai ser ali na maternidade, que morreu todo o resto. Você tem que se reestruturar. A sua identidade é muito maior do que a maternidade, né? É isso que eu estou querendo dizer. Sim. E aí, isso é importante, porque isso vai fazer bem, inclusive, para você, para o seu filho. E é alguma coisa que eu encontro muito, sabe? Isso eu encontro bastante no consultório, mais do que no judiciário, né? Essa dificuldade das pessoas se reencontrarem consigo mesma depois da separação. Parece incrível, né? Claro que elas sabem que elas são. Elas não deixaram de ter uma noção de que elas são isso, aquilo, outro. Mas depois da separação, elas parecem que ficam muito perdidas, as pessoas. Eu estou falando da mulher, o homem também, tá? Mas é que a mulher... ela é muito cobrada, né? Vamos falar a verdade, né, Flávia? Até ia falar com você desse assunto, porque eu queria colocar um pouco aqui essa negligência paterna, que é muito visível, né? Se a gente pegar aí, entrar no Google hoje e colocar certidão de nascimento registradas hoje, sem pai, né? Ainda é. Né? Muito grande, o número assusta. E sem contar, né, aqueles pais que estão na certidão de nascimento, mas mesmo assim são negligentes, né? E com a separação isso se intensifica. Já era antes e ficou pior. O que a gente pode, sei lá, eu fico pensando, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque não dá, é inconcebível isso, né? O filho não é boleto, né? Tem uns que nem pensão paga. Já começa por aí, né? Ou paga, sei lá, 200, 300 reais e acha que a mulher vai gastar, nossa, vai, né? Ainda tem essa coisa, né? Toda aquela fortuna será gasta com ela, né? E aquele pai que paga, ele coloca até a mãe, a criança, como devedores, como uma coisa assim, muito material. Um boleto mesmo. Filho não é boleto, gente, né? Filho precisa de afeto, né? As famílias, aquela parte também que eu comentei no início, que ninguém perde a família,
Só muda que você não tem mais a conjugalidade com aquele pai do teu filho. Mas você continua tendo uma ligação parental. A parentalidade permanece quando você tem filho. E é gozado que é estranho, vamos dizer assim, que muitos homens, a mulher é mais difícil perder essa noção que você está dizendo da parentalidade. Ela tem essa noção exata de que ela continua exercendo a maternidade em relação aos filhos. Uhum. Mas o pai, muitas vezes, ele se envolve numa outra relação amorosa, pós-separação, e aí os filhos do primeiro casamento parece que deixam de ter o protagonismo que tinham. E é isso que eu queria entender. Pensando, né? Não me entra na cabeça isso, mas são os mistérios da vida, né, gente? Eu acho que entra nisso, né? Não tem como você saber, né? Ai, mas doutora, por que está acontecendo isso? O que eu fiz? O que né, meu filho fez? O que a gente fez? Isso é uma coisa que já era do relacionamento. Eu acho. Já era, talvez, do relacionamento, concordo com você, do relacionamento conjugal, né, do que havia antes, mas eu acho que também é um pouco da dinâmica masculina. Um pouco é da psicologia do homem, vamos chamar assim, mas está mudando. Ah, está mudando. Está mudando, graças a Deus, está mudando. Eu percebo. Aos poucos. Aos poucos, bem timidamente, né? A gente percebe que está mudando. Você vê um pai presente. Mas a própria identidade masculina está sendo revista. Do pai só ser provedor, do homem só ser provedor. E isso é antiquado, né, gente? Vamos combinar? Vamos. Né? Que eu tava vendo um vídeo esses dias, não sei se vocês lembram do Flávio Gicovati, eu sou muito fã dele, eu até comentei com você, né, Cíntia? Eu adoro, São vídeos pra mim, eu falo adoro, porque pra mim ele não morreu, porque ele deixou um legado tão maravilhoso, se vocês tiverem oportunidade de assistir. E ele era, ó, ele tava no YouTube desde, acho que 2000, ele é um cara, assim, à frente do tempo. E ele era um senhorzinho, ele faleceu em 2014. E eu assisti um vídeo dele que ele falava isso, que a mulher e o homem, né, as mulheres também, esse negócio de ficar, não, porque o provedor, porque tem que ser o provedor, isso daí limita a gente. Não pode, é uma coisa antiquada que a gente perpetua. Lógico, tem as docilidades, você tem que, né? Tem a parte que você... a responsabilidade, lógico que você não vai explorar ninguém. Mas essa coisa de ter que ser o provedor, de ter que a mulher... Aquela coisa patriarcal, que a mulher fica em casa. Ou que tem que trabalhar pouco porque ela é mãe também. E essas coisas todas muito fora de moda. Eu acho que entra também aquela parte de que, eu ganho mais que meu marido. Não tá certo isso. Tá errado. Ele é o homem. Ele tem que ganhar mais. Gente, você ganha mais, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ótimo. Não tem. O drama não existe. A gente coloca, né? Problema onde não tem, né? E a participação do homem tem que ser cada vez mais doméstica. Ele tem que sair dessa ideia de responsabilidade dos dois. Dos dois. Os filhos têm que contar com a presença de ambos na sua vida. Presença não é financeira. Nós estamos falando da presença afetiva, de cuidados diários, de presença moral. Vamos falar que a gente não está falando só de passar a mão na cabeça do filho. Não é isso que nós estamos falando. E não de final de semana. Né? Porque você vai, vamos lá, final de semana tá bom. Não tá bom, gente. Porque o dia a dia, né, de alguém que tem a guarda de uma criança é muito extenuante. Porque é acordar a criança cedo, é ver a lição de casa, é cuidar da comida, da roupa. São detalhes. Colocar para dormir, acordar. É cuidar da religiosidade. Da religiosidade. E a comida, comprar, cuidar, levar na escola. E isso ensinar. Minimizado, como se isso fosse pouco, como se fosse uma coisa assim... menor. E criar memórias, né? Que nem eu tenho uma mágoa, não sei se é mágoa, mas, né, minha filha não teve o pai dela que ensinou ela a andar de bicicleta. Talvez ela nem ligue, porque ela já elaborou muito bem isso, porque ela sempre fez terapia, e ela fala, mãe,
tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu amo meu pai desse jeito, ele é assim, eu sou assim, cada... Então, ela elaborou muito melhor do que eu. Você, mãe, você vai me entender. A gente se dói 5 vezes mais pelo filho do que ele mesmo. É uma coisa, não tem jeito, vocês vão me entender. Ela não tá, né? Não que ela não esteja nem aí, eu acho que ela está, mas não como eu. Ou talvez um dia ela dê um outro olhar para isso. Talvez no momento ela não esteja pensando Não, ela já nisso. conseguiu elaborar isso, você né? acredita? Ela fala, mãe, eu entendo as limitações do meu pai, sabe? E tá tudo bem pra ela. Então é isso que importa. Ainda bem, né? Porque eu consegui ajudá-la a superar isso, né? E mesmo eu não superando. Então, pra mim, isso tá valendo muito. Né? E essa negligência paterna tem que mudar. Como você falou, tá mudando, né? Agora, eu queria saber de você, o que os juízes... Mudou também, né, a cabeça dos juízes. Aqui, pelo menos em São Bernardo, eu percebo que audiências de 3 anos atrás, hoje elas estão tão diferentes. Não sei se foi por causa da pandemia, mas a cabeça dos juízes tem eu não posso falar nomes, né? Mas tem juízes que mudaram, eles estão outra pessoa nas audiências. A postura mudou muito. O judiciário tem... O que tem feito o judiciário? Porque tem juiz que, né, tem a vivência dele, já separou também, já, né, principalmente juiz homem, né, era mais resistente, a gente não conseguia nada. Tudo indeferido. Esse é o ponto. Olha, eu trabalho num lugar que são muitos juízes, né? É meio a meio ou tá mais juiz ainda? Não, olha que interessante, mais juízas agora. São 12 varas, né? Não vou também dar nomes, porque senão fica muito, né? muito claro, né? Mas agora são mais juízas. São 12 varas na capital. Isso. Varas de família. De família, só no local onde eu trabalho. Então, é um fórum que tem 12 varas só de família. E você é responsável pelas 12. Isso. Tá. É muito trabalho. É muito trabalho. Ainda mais na capital, né? A cidade mais populosa do Brasil. Imaginem. É muito processo, né? Mas acho que agora nós estamos com mais juízes do que juízes. Não querendo puxar sardinha para nós. Não, mas sabe o que é isso? O que reflete? As faculdades. Se você fizer uma verificada aí, um Google mesmo, você vai ver que nas faculdades é 70-30. 70% mulheres, 30% homens. Então, o que vai acontecer? Isso que você está falando. E eu acho que no próprio judiciário, Flávia, eu não tenho certeza, há uma mudança de mentalidade para se fazer uma equiparação de gênero. Até no 2º grau, eu estou percebendo. Tem até um protocolo, né, do CNJ. Né? Você percebe, e pelo protocolo do CNJ. Então, outro dia eu estava abrindo a página do judiciário, porque a gente abre a página toda vez para trabalhar, né? Aí eu vi mais de uma vez notícias. O protocolo, desembargadora tal. Falei, gostei. Brinquei comigo mesma, pensei, sim. Porque o que eu via antes, eu estou desde 2008 no judiciário. O que eu via de notícias era desembargador tal. Assumiu o desembargador tal, está se aposentando o desembargador tal. Falei, gente, é um mundo masculino, né? Agora não, eu estou vendo, assumiu a desembargadora tal. Já é a 3ª que eu vejo que assumiu. Aí eu falei, sim, a coordenadoria da infância parece a desembargadora. Né? Outro dia fui num simpósio, fui convidada para um simpósio dentro do judiciário, da primeira infância. Aí fui convidada a falar, etc., sobre a primeira infância, que é a minha área também de desenvolvimento, né? Aí fiquei tão feliz, a fala da desembargadora, não contra o desembargador anterior, que era uma pessoa muito... Quem era a desembargadora? A doutora Gilda, se não me engano. Porque tem a doutora Nancy Andrighi, né? Que ela está contribuindo tanto, gente, para o direito de família. Os acórdãos dela são bons, né? Tão bons. Verdade. Mas essa desembargadora, doutora Gilda, ela teve uma fala tão apropriada, tão assim, uma visão mais sensível para as questões da infância. Eu falei, as coisas estão mudando no judiciário, não contra o outro desembargador, que também propiciava, mas esse encontro, por exemplo, foi ela que falou. Uma outra de responsável, acho que de Nova Odessa, uma outra desembargadora também,
Falei, uma juíza também que assumiu a questão da primeira infância. Eu falei, agora sim as coisas estão... Veja, não que as mulheres, por serem mulheres, só isso já é suficiente. Mas eu acho que a visão está mudando de como as questões de vara de família e que afetam a infância, porque estão ligadas, né, intimamente, elas têm que ser trabalhadas de uma outra forma. Não de uma visão, vou colocar uma decisão, vou arbitrar uma decisão, sem consultar os envolvidos, sem olhar quais são os elementos que estão ali por volta, né? Sem ver como os profissionais que estão aqui, os auxiliares da justiça, estão nos trazendo esses relatos do que é possível, né, para compor isso antes de se realmente dar uma decisão que vai implicar na vida dessas pessoas. Tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição para ser mãe, tem que ter disposição para ser pai, tem que ter disposição para ser juiz, juíza. Sim. Então, não dá. Tem que estar sensível, né? Acho que tem que ser sensível à dor do outro, à dificuldade do outro. Né? E o que você falou é acolher os sentimentos, né? Eu achei muito bonito isso. Que você falou que as pessoas só estão querendo isso, às vezes. Acolher o sentimento dela. Mesmo que o sentimento dela não seja o certo se sentir, mas ela está sentindo. Ela precisa de ser acolhida naquele momento. E aí melhorar. Né? E quantas vezes, eu vou dizer, Flávia, no meio de uma perícia, que uma perícia ela tem um teor de avaliativo, vamos dizer, né? Você tem que apresentar dados para o juiz, não é vamos dizer assim, uma psicoterapia. Né? Quando você vai para uma perícia, você sabe que você está sendo avaliado. Vamos explicar um pouquinho. Assim. Né? São coisas diferentes. Uma psicoterapia, você vai primeiro porque você procurou e você quer aquilo, né? A perícia que ela está comentando o juiz, por exemplo, alguém entra com pedido de inversão de guarda. Eu tenho a guarda da minha filha e o meu ex-marido entra, ele quer a guarda porque ele fala alguma coisa de mim que eu não estou... contribuindo para o desenvolvimento da minha filha, ou tem alguma coisa errada, enfim, são várias situações. E aí ele entra com um pedido para inverter essa guarda. Um exemplo, tá, gente? Tem vários casos. E o que o juiz manda? O juiz manda lá para o setor lá da perícia, para as suas psicólogas, para os seus profissionais. Para avaliarem o caso, né? Isso mesmo. Porque daí, com aqueles elementos, a gente vai avaliar essa dinâmica familiar. Deixando claro que ninguém vai avaliar quem é melhor que ninguém, quem é um pai melhor. Não é essa a intenção. A intenção é ver o que está acontecendo com essa família, o que é melhor para a criança. Que é o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, né? E aí, só para deixar claro, porque às vezes a pessoa fica com essa ideia de que vai se avaliar a pessoa, né? Se ela é boa ou ruim para ser mãe ou pai. Não é isso, né? E aí, quando você tem uma perícia, você não vai porque você desejou, né? Foi determinado que você participasse dessa avaliação, né? Quem determinou é o juiz, né? E aí, quando isso acontece, a gente percebe que algumas pessoas vão muito tensas, né? Pensa bem, você sabe que você também, de alguma forma, está sendo avaliado. Mesmo que você explique isso tudo que eu estou explicando. Claro. Não, o nervosismo dos meus clientes, eu me coloco no lugar, a gente tem empatia. Imagina, você correu risco, né? Tá se achando ali injustiçada e correu risco ainda de não ter seu filho todo dia com você, porque o pai pediu a inversão da guarda. Não tem como o juiz decidir antes e falar, não, você não tem o direito, você só tá querendo deixar essa mãe nervosa. Não dá. Vai ter que prosseguir o processo e você vai ter que passar por aquilo. Sim. E mesmo, que é o pior. Mesmo você sabendo que vai ter um profissional que vai te ouvir, que não é assim que funciona, que esse profissional tem essa sensibilidade de perceber que o outro pode estar fazendo isso por causa disso, né? Que você tem esse olhar pelo todo, que você vai ouvir todo mundo. A gente não ouve só as partes, a gente ouve só a criança, a gente tem várias possibilidades. Às vezes a gente vai à escola, a gente entra em contato com os avós, com a família extensa. A gente não pega uma informação e com ela fica, né? Sim. É muito diferente o que a gente faz, né? De qualquer maneira, mesmo a gente explicando tudo isso, a pessoa fica tensa. Nossa, e as horas os dias que antecedem? Não trabalha direito, não come direito. Olha, é dolorido. A gente se coloca nessa situação e percebe. A gente tenta manter a pessoa, olha, calma, eu tô aqui para te ouvir, para te acolher, nós vamos entender o que está acontecendo.
Mas mesmo assim, a gente Mesmo assim, é muito ruim. Muito, muito tenso, né? E aí entra aquela parte que eu tenho até colegas que trabalham comigo para fazer essa parte, que é a mediação. Que é aquilo que a gente estava falando também, da gente não judicializar. Não judicializar é não ter que entrar com processo para tudo. Eu sou a favor de o processo ser só quando não tiver jeito mesmo. Que nem quando tem que fixar alimentos, né? Vamos fixar os alimentos e o restante a gente pode fazer no cartório. É preferível, concordo. Mas aí, antes disso, a gente passa na mediação. Né? Por exemplo, eu vou lá, te contrato, né, como mediadora para os meus clientes. E aí você vai fazer esse papel com os dois. Não para reconciliar o casal, não é isso que eu tô falando. É para administrar aquela dinâmica daquela família que foi surpreendida ali por uma separação. E aí os pontos serão definidos por eles, pelo pai e pela mãe, pelo homem e pela mulher, ou pelos dois homens, né? Tô falando pelo casal, relacionamento ali. E aí essa mediação vai ajudar as pessoas a chegarem num ponto comum, que às vezes não é nem tanto para mim, nem tanto para outra parte, mas é bom para a família. A mediação não precisa ser econômica, né? Pode ser sob a guarda, pode ser um acordo a respeito das visitas. E o que você acha disso? Eu tenho tido sucesso lá no escritório, eu proponho, né, para os meus clientes, não vamos entrar com processo agora, porque a gente tá num caminho bom. Eu acho que a gente está conversando, tá se entendendo, vocês são civilizados, vocês estão de parabéns. Então, eu acho que dá pra gente fazer uma mediação com relação a esse assunto, porque esse já tá tudo certo. Eu acho isso fantástico. Não depender dessa demora do judiciário, né? Desse estresse. Dessa exposição. Nossa, porque demais, né? Eu acho ótimo. Eu só sinto pela criança, inclusive, porque a criança está sendo poupada quando ela está numa situação de antes de tudo, os pais estarem resolvendo por ela. Os pais estão dizendo o quê para essa criança? Ou para eles mesmos, né? Que nós temos o protagonismo a respeito das nossas próprias vidas e nós conseguimos, como adultos responsáveis, resolver os nossos próprios problemas. Não precisamos que um terceiro, que é o juiz, né, resolva por nós e determine. Também deve ser ruim para o juiz, tudo. Nossa, gente, eles devem falar, né? Tem até aquela juíza Andréa Pachá, desembargadora, que até eu ouvi dizer, né? Do Rio, maravilhosa, eu adoro. Eu ia trazer o livro para mostrar para vocês, acabei esquecendo, chama A Vida Não É Justa. Ela tem outros também, eu tô lendo os outros dela, mas A Vida Não É Justa mostra a vida dela como juíza de vara de família. Então ela conta lá os casos muito legais. E ela fala... Teve uma série, né, de televisão. Teve uma série também, e o livro é muito rico, muito legal. Mostra o dia a dia dela, os sentimentos das pessoas e tal. E ela fala muito isso. Ela fala, gente, teve um casal que chegou lá e estavam brigando por causa da escola do filho. Ele queria a escola A e ela queria a escola B, que ele continuasse na escola B. Aí foram para a audiência. Ela pegou, falou assim, gente, eu vou extinguir esse processo. Extinguir vou colocar no arquivo esse processo. Não tem como, vocês têm que decidir sobre a vida da criança, minimamente, sobre a vida do colégio da criança. Eu não vou decidir isso por vocês. Não, porque eu não abro mão, o pai também não abre mão. Sabe o que ela falou? Não. Ela falou assim, então tá, então eu vou decidir, só que eu vou tirar o poder familiar de vocês. Se você puder me ajudar a explicar para o nosso ouvinte o que é poder familiar. Eu vou tirar o poder familiar de vocês e eu vou decidir. Mas aí a criança vai ficar para nós. Eu vou decidir tudo. Ela vai para o abrigo tal, ela vai estudar na escola tal, aí vai ser tudo. O que aconteceu? Eles conseguiram chegar num acordo com a escola. Então, quer dizer, chega a ser vergonhoso, porque não dá. A briga chegou... É aquela coisa que a gente estava falando, que eu falei que chega a ser um egoísmo, né? Porque é um negócio chato. Imagina a vida dessa criança. Deve ser
deve ser Horrível, né? horrível. Você sabe que eu já vi processos que vieram para nós fazermos perícia, né? Em que, sabe qual era o problema? Pasme, não era a escola. Eu até lembrei, porque você falou da escola, nesse caso, né? Era o horário de entrega da criança de visita. Eu falei, eu vou ter que... Não, desculpa, recurso é público, concorda? Eu sou paga pelo Estado, eu sou uma funcionária do Estado. Mas é demais, né, gente? Eu vou ter que fazer um estudo para definir o horário que essa criança vai ser entregue na casa. Então, o juiz tem que tomar uma atitude antes de ir para vocês. Não dá. Concorda? Não pode. Não pode. Ele tem que sanear o processo, como dizem, né? Sanear não é você pode. arrumar o processo, o juiz arruma. O horário não é uma coisa que não possam os pais decidir por eles mesmos, né? Manda pro Sejus, que apesar que o conciliador não vai nem, né? O jeito que tá a crise aí. É que o conflito era muito maior, né? Tinha raízes muito profundas. Mas a questão processual estava refletida no horário. Aí eu tive que falar, olha, isso daqui vai precisar de uma terapia familiar, porque a questão é isso. Ótima saída, isso mesmo. Indiquei terapia familiar, envolvendo as partes. Aí o juiz, mas quem que vai fazer isso? Falei, bom, não podemos ser nós, mas eu indico 3, 4 pessoas que façam isso. Não pode ser eu mesma, tem que ser eu, né? Claro, eticamente. Né? Tem que ter, porque aí as partes é que vão resolver como é que elas... Aí que tá, né? Aí que mora o cerne aí da questão. O advogado entrar com um processo desse, gente, desculpa, mas o advogado já tinha que ter a sensibilidade de mostrar o caminho para eles, não precisava do judiciário. Se encaixou muito, né? Naquilo, né? E aí, voltando ao que eu estava dizendo, né, a perícia não é necessária muitas vezes. E mais, às vezes a pessoa vai para a perícia, nas primeiras entrevistas, o que a gente percebe? Que bastava isso, a pessoa ser ouvida, a gente fazer uma breve orientação. O que a gente percebeu também? Muitas vezes, uma conversa de orientação lado a lado, marcar uma entrevista conjunta com o casal, a gente chama de sensibilização, e falar, olha, eu sou aqui perita, mas eu, antes de ser perita, sou uma psicóloga. E eu estou percebendo isso. Isso. Vocês podem muito bem fazer um acordo, procurar uma mediação, melhorar a comunicação entre vocês. Há possibilidade disso, sim, de vocês chegarem a um denominador comum, porque eu percebi isso na entrevista X e nessa entrevista tal. Levanto os pontos, assim, informalmente. Não vou pôr isso no meu laudo, não vou entregar, eu tenho que fazer, mas eu indico que vocês façam isso. Agora, se vocês não fizerem, eu vou continuar a perícia. Mas eu vou ter que chamar a criança, expor a criança a uma avaliação. O que não é legal, ela não precisa sofrer esse tipo de coisa. Vocês, como pais, podem resolver muito bem isso. Né? E a maioria das vezes, o que a gente vê? Dá certo. Porque a pessoa parece que ela quer validar com você o que ela já sabia. Já sabia. E aí, nessas entrevistas conjuntas, não que a gente faça isso, porque surge um acordo. Espontaneamente. Aí você coloca lá no laudo que as partes chegaram a esse consenso. Vai para o juiz. Então, esse é o seu principal objetivo, seria? Acaba sendo algo que acontece no decorrer da perícia. Porque você faz ali... Porque o olhar nosso é um olhar pacificador, não tem como. Né? E aí acaba indo para o juiz, o Ministério Público fala, não, atende aos interesses da criança. Né? O juiz normalmente ratifica aquilo e dá uma decisão consoante aquilo, porque os próprios pais estão falando que sim. E não precisa expor a criança de lá no fórum. Pensou? Imagina você... Mais de uma vez, normalmente, a criança a gente atende mais de uma vez, porque a gente tem uma série de procedimentos técnicos, né? E é isso que a gente sensibiliza, inclusive, os pais. Não precisa. Não, imagina você, Cíntia, com 10 anos, 8 anos, indo no fórum com a sua mãe, porque os seus pais estão brigando por alguma coisa que você não sabe o que é, e você tem que entrar naquele lugar cheio de gente estranha. Sabe, as pessoas esquecem de se colocar no lugar do filho. Se esquecem. É uma pena, esquecem. E por mais que a gente torne a coisa lúdica, explique para a criança, porque é nosso papel, né? Não é legal. Não é legal. Aquele medo. Eu fico me imaginando criança, o medo que eu ia sentir, o pavor que eu ia sentir.
E aí, eu acho importantíssimo isso que você trouxe, né? Tem soluções que são extrajudiciais e que precisam ser tentadas. Sim. Né? E que são muito importantes para todos. Fazem bem para a família toda. E é mais rápido, né? Porque um processo aí pode demorar... O mais rápido processo é no mínimo 2 anos. Desses de litígio mesmo. Né? Porque até a outra parte ser citada, tem todo um rito, né, gente? Então, você entra com o processo, aí o juiz vai analisar os requisitos lá do processo, depois ele vai pedir para outra parte falar, aí a outra parte fala e você fala de novo, aí depois que ele vai marcar a audiência. Só isso aí demora um ano. Aí depois mais um ano para não sei o quê. Então, essa parte da mediação, ela eu acho que é a luz no fundo do túnel. Se o advogado, o operador e o próprio judiciário também, eu acho que deveriam criar, assim, projetos, né? Existe a conciliação que é pré-judicial. É essa daí no Sejusc. No Sejusc existe, né? Tem essa possibilidade. Eu não posso dizer como é exatamente, que né, nós não temos acesso, mas eu sei que existe. Então, se você tem interesse, eu acho que vale a pena verificar. Você vai... Eu sei mais ou menos como que funciona. As pessoas vão lá, não precisa de advogado. Você vai... acho que tem lá... não sei se tem alguma orientação jurídica, deve ter. Mas você pode ir e aí intima outra pessoa. A pessoa vai lá, faz o acordo. E os que eu participei, né, as minhas clientes me contrataram para ir, mas a gente conseguiu resolver ali. Só que não tem, eu senti um pouco de falta de orientação jurídica ali para quem não tem condições, né, não tem, ou acha que não quer, né, ter a orientação, ter esse, né, esse gasto ali naquele momento. Eu tô pensando assim, uma coisa... orientada mesmo, né? Uma mediação ali, olha... Sim, tudo explicadinho. Né? Até para as pessoas terem segurança do que está sendo feito, porque senão saem de lá também com a ideia de que aquilo não tem validade, de que aquilo não tem força de lei para que tem que ser cumprido. Porque tem isso também, né? As pessoas falam, mas o que eu falei aqui para você... Eu falei, não, tem que passar para não sei o que, né? Isso aqui tem que ir ao Ministério Público, o juiz vai dar uma decisão. As pessoas confundem tanto, Flávia, que elas acham, às vezes, que estão indo para a perícia, achando que estão falando já... Na audiência. Na audiência. Ela chega, vim para a audiência. Não, você veio para uma entrevista psicológica, né? Não, eu acho o seguinte, os advogados, para trabalharem com famílias, tem que ter muita paciência, tem que saber escutar, tem que acolher, tem que ir junto, tem que explicar, porque você pode atrapalhar mais do que ajudar. Sim. Não é? E eu acho que se informar também é muito bom. O advogado que chega perguntando, por exemplo, do nosso trabalho, é muito bom. Não é isso. Eu acho muito bacana quando chega, olha, como é que funciona a perícia? Nós estamos sempre à disposição de explicar. Sim. Né? Muitos chegam falando, não, eu vou participar da avaliação. Daí a gente explica, não pode. Não pode, né? A gente conta. Tudo bem, perguntar, a gente está lá para isso, né? Muito bom. Então. E agora a gente tá indo pro final aqui do nosso terceiro episódio. Esse assunto, né, de separação, que foram vocês que escolheram. A Cíntia gentilmente aceitou o meu convite. Eu sou muito grata, viu? Obrigada mesmo. Você ajudou muito. Eu tenho certeza que as pessoas que estão te ouvindo aqui vão fazer diferente. Se elas estão indo certo, elas vão continuar indo mais certo ainda. Mas aquelas pessoas que estão perdidas, elas vão tomar o rumo certo. Porque são coisas super pertinentes que você falou. Você tirou dúvidas, você explicou como que a gente deve abordar e deve ter o sentimento, né? Para que ninguém quer acabar com a família. Enfim, a gente quer ser feliz. Sim, né? O casamento não deu certo, mas a vida parental, a família continua, os laços, os vínculos continuam e a gente tem que acabar com esses tabus, com essas coisas machistas de querer diminuir o outro, querer ficar acima.
o que importa é a gente viver em paz, né? Sim. E se você continuar bem com os seus filhos, se você não tiver filhos também, você continuar bem com você mesma, né? É o mais importante. Não é de relacionamento que se acabou, que significa que você falhou. Você não falhou. Você foi feliz por um tempo e agora você está pronta para uma nova forma de ser, de estar. Uma reconstrução da sua vida, de uma outra forma de ser feliz. É outra forma de família, né? De família. Existe família de todos os tipos hoje em dia. Todas as famílias são famílias, as configurações mudam. Não precisa também você necessariamente formar um novo par amoroso. Isso também está muito, né? As pessoas não necessariamente precisam encontrar um novo parceiro amoroso. Não tem que se deixar cobrar por isso. Disso, né? Isso não é uma... A sociedade cobra muito, né? Cobra muito, principalmente da mulher, né? Da mulher mais ainda, né? Você separou? Então quando é que você vai arranjar um namorado novo? Quando é que você vai se casar de novo? Enfim, não tem nada disso, é obrigatório, né? Você está ali para ser feliz, né? Não deu certo aquele relacionamento, mas deu por um tempo. Agora é a hora de você se reconstruir. É se reconstruir, perceba? Não é reconstruir alguma coisa, é você modificar. E a gente está aí para isso, não é? Até porque quando você se separa, você vai perceber que muitas coisas que você vivia ali naquele relacionamento, você tentava se encaixar, mas não era muito para você. E aí você vai querer mudar. E tem muita coisa também que você vai querer manter, porque você aprendeu com aquela pessoa que fazia bem para você. Então, muito tudo bom. Sim, muito que você está falando é verdade. Tem coisas que você, principalmente as mulheres, né? A gente percebe que é um padrão feminino isso, né? De se adaptar ao outro, né? Ao padrão que o outro... satisfazer o que o outro quer, né? Vamos falar a verdade? Verdade. Não é? O outro quer fazer o outro feliz. A mulher quer agradar, né? É uma coisa meio forçada. A gente não precisa agradar ninguém, gente. Não. Você tem que agradar você mesmo. Exatamente, antes de tudo, né? Antes de tudo. Sim. Então é isso, gente. Olha, estou muito feliz, né? O papo foi muito legal. Espero que você, se você está passando por essa situação, né, Cíntia, que a gente tenha contribuído de alguma forma, que a gente tenha ajudado você a entrar nos eixos, né? Voltar para o trilho, porque esse é o nosso intuito aqui, a nossa vontade de te ver feliz. Se você quiser agora, por favor, se despedir dos nossos ouvintes. Bom, eu acho que ela falou muito bem, que eu acho que a separação, ela é um momento de crise, mas ela é uma grande oportunidade de crescimento, de superação e um momento único para você rever situações que você já viveu, rever a sua própria história e continuar crescendo a partir dela. Então, tomar isso como uma oportunidade. Isso é o mais importante. É isso aí. Obrigada, Foi Cíntia. muito bom, adorei. Eu também adorei. Obrigada mesmo, viu? E até o próximo episódio, pessoal. Beijão.